Agora foi. Agora sim. Boa noite, pessoal. Agora sim estamos ao vivo com a Thaisa, ou a doutora Thaisa, que hoje é uma live que ela vai falar sobre a dupla participação dela. Hoje ela poderia ser uma live de especialista, que ela trabalha com populações atípicas, e ela também é uma mãe atípica. Então, já queria te agradecer, Thaisa, pela por ter aceito o convite para fazer comigo essa live. Para mim é uma grande satisfação de estar contigo aqui. Nós temos uma grande história juntas, crescemos juntas e aqui estamos fazendo essa live. Então, para mim é um momento muito bacana. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da mãe Thaisa e um pouco da doutora Thaisa, antes da gente começar nossas perguntinhas aqui. Então, a palavra é sua. Boa noite, gente. Foi um prazer, né? Fefe, esse convite foi. Fefe, porque eu chamo ela de Fefe, viu, gente? Porque são, acho que o quê? 83 anos, né, de amizade. Então, eu chamo ela de Fefe, Fernanda. Eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa jornada, até porque a vida uniu a gente de novo dessa forma, né? Eu sou mãe, eu vou começar como mãe, né? Eu sou mãe de um adolescente de 16 anos, autista. A gente hoje não fala mais, né? Suporte nível 1, 2 e 3, mas eu vou falar. Suporte nível 1, ele tem um suporte um pouco mais tranquilo, ele tem a cognição preservada, ele acompanha a escola, ele é bem responsável e ele foi o grande, ele foi o grande cutucão para começar tudo isso. Eu sou dentista há 18 anos, vai fazer 18 anos. Sou implantodontista, fiz dentística, me capacitei em pério, prótese, em sedação consciente. Aí então que eu fui para a OPNE, que é pacientes com necessidades especiais. Eu acho que eu estava fugindo, até que eu recebi um convite aqui da Faculdade COESP de João Pessoa. E eu estou finalizando já, apresentando minha tesezinha, né? Porque a gente sabe que dá um frio na barriga, né? Apresentar. E nesse período eu me capacitei em autismo, em ABA, em terapias alternativas, tudo que você possa imaginar para os meus pacientes, que era o que eu fazia para o meu filho, né? Então, eu fui buscando as coisas mais modernas para trazer para dentro do consultório, porque, na verdade, eu, como mãe e dentista, as mães acabavam me procurando aqui em Natal. Thaisa, você atende? Thaisa, você atende? Não era a minha Já com essa especialidade. demanda desse público, ela te procurava com essa demanda Me para atendimento? procuravam para atender o filho autista, porque já passou por um e não conseguiu, o odontopediatra não conseguiu. Então, minha especialidade era trabalhar com adultos e mais em pessoas de mais idade ainda mais, né? Que é implante. Aí começou a vir um público cada vez mais recorrente e aí surgiu esse convite. Parece que uniu as duas coisas. Eu sou cristã e eu acredito que tudo vem de Deus, né? Então Deus trouxe esse presente para mim, que foi onde ressignifiquei minha carreira, onde eu entendi que eu não era só uma implantodontista, eu era uma dentista de família, porque eu atendia o paciente com deficiência, que tinha toda aquela especificidade da odontologia. Inclusive, eu faço atendimento domiciliar, que é uma coisa super nova. Inclusive, eu fiz uma pesquisa no Sul, é menos conhecido do que no Nordeste, porque aqui no Rio Grande do Norte nós somos o número 1 em pessoas com deficiência. Então, aqui as pessoas, tem 3 aqui que fazem esse atendimento domiciliar. E é isso. E aí fluiu e eu me apaixonei cada vez mais e fui procurando, procurando. E aí está hoje fazendo esse trabalho incrível É, em casa também com seu filho, que eu sei que ele é um é, menino super. Então vamos é um, começar. Eu tenho algumas perguntinhas aqui, mas se as pessoas vão entrando e quiserem fazer mais perguntas, a gente vai fazendo.
E aí, tá, como é que você percebeu que essa sua jornada, ela ia ser, como mãe, né? Ela ia ser diferente do que seria esperado, né? Como é que você descobriu que essa jornada, o momento que você percebeu que essa jornada ela ia ser diferente, ela ia ser atípica? Aos 4 anos de idade, meu filho não falava, não dizia mamãe, não olhava no olho. A gente tinha ido para vários médicos, mas ninguém dizia, porque naquela época ninguém tinha coragem de falar. E um certo dia meu pai falou para mim, né? Thaís, ele é autista. E eu disse, tá certo. E não me soou uma coisa absurda. Tá certo, porque realmente não era típico, não era normal. Aí, painho levou ele num médico no dia que eu estava. Foi no dia que eu inaugurei meu primeiro consultório, minha primeira clínica. Meu pai voltou e disse: É, filha, ele é autista. Eu acho que eu não tive nenhuma reação pelo apoio que meu pai me deu logo em seguida. Né? Ele falou assim: ó, não se preocupe, que a gente vende a roupa do corpo, mas a gente vai fazer tudo que for melhor para ele. Então, eu tive esse suporte dos meus pais, assim, de dizer assim: você não está só. Mesmo hoje, eu estando só há muitos anos, porque eu estou no Nordeste, eles estão no Sul, eles estão aí perto de você, né, Fefe? Uhum, Para minha Fernanda vê mais meu pai e minha mãe que eu. uhum. Mas eles me deram um suporte muito importante. E assim, eu não tive a dor do luto, não passei pelo luto. Eu não sei se isso é necessário, se não é necessário, mas eu entendi. Foi um entendimento. E aí, a partir daí, meu pai disse: faça todas as terapias que você tem que fazer. E aí, eu fui atrás das terapias. E assim a gente viveu. 5 dias por semana, de manhã, eu deixava ele nas terapias, ia para o consultório que era do lado. E aí, parei de atender em posto de saúde. E fui adequando meus horários aos horários dele. E aos 9 anos, aos 9 para 10 anos, ele recebeu uma homenagem da Câmara dos Vereadores aqui em Natal, pelo trabalho que eu fazia aqui. E ele disse que ele não queria mais ser autista. E aí, no caminho, aí estava eu, meu pai e ele. E aí a gente decidiu que a gente ia parar de falar tanto. E que na próxima escola a gente não ia dizer. E O que que ele aí a sentiu gente, em relação a isso? Por que que ele falou para você que ele não queria ser autista? eu acho que Muitos cuidados, o que que era que levou ele a dizer isso? talvez ele cresceu e os amiguinhos talvez começassem a falar: ah, você é autista? Ah, Jorginho é Ah, autista, Jorginho é autista. E eu acho que pesou para ele naquele momento. E uhum. aí a gente respeitou esse momento. Ele passou alguns anos sem terapia, né? Só com a psicologia uma vez por mês e a psiquiatria, né? Que a gente fazia a cada 3 meses, mas assim, nada, até porque ele nunca se medicou, está medicado hoje. Uhum. Mas hoje, como adolescente, ele compreende demais e os amigos dele sabem e ele fala sobre isso abertamente. Inclusive, ele está abrindo o Instagram para falar sobre isso. Ele não decidiu ainda como é que vai ser a bio dele e tal, mas ele fez até uma sessão de fotos para usar, mas, enfim, Isso para ele é uma coisa muito natural. hoje sim. Hoje é super natural, até porque ele também foi diagnosticado com TDAH, eu também. Então, assim, ele já não se sentiu tão só, eu acho. E ele até fala assim: eu que sou autista aqui em casa e vocês que são problemáticas. Já Mas tem até piada interna. ele leva na boa, ele leva como se fosse faz parte dele. Faz parte dele e ele é líder de sala, ele se socializa muito bem. Ele tem a ingenuidade natural do autista, né, que é a preocupação dos pais. Uhum. Mas ele tá muito bem, assim. Eu acho que eu soltei e dei todas as responsabilidades que eu podia dar, enfiei para ele responsabilidade de pagar as coisas na escola, dei cartão de crédito, dei tudo para que ele tivesse autonomia, né? Aprender a andar de ônibus, Ele anda de ônibus? sozinho, não, mas ele anda de Uber sozinho.
Perfeito. De Uber ele anda sozinho, vai sim e leva o irmão. Tipo, qualquer coisa que aconteça com o irmão é responsabilidade dele. Então, que o irmão tem 8 anos. E é isso. Ele hoje aceita de boa e lida com isso como faz parte. Eu sou autista. Ele perguntando para mim, mãe, eu fiz a prova, não me colocaram, me deram 80 questões. Eu fiz, mas é assim. Não é também querer só 50 questões. Então, vamos lá. São as 80 questões com tempo estendido, né? Tem que explicar, porque o Enem está chegando, né? Ele vai fazer para medicina. Então, Que aí, legal. até lá, se alguma coisa mudar, né? Mudou. Mas eu queria. Você estava falando aí das. Né, já veio até para a adolescência, que é um assunto bem interessante, que às vezes a gente comenta muito do começo e essa parte da adolescência ela fica meio perdida. Mas assim, eu queria voltar um pouco para o começo. Em relação aos desafios, Thais, o que você. Você disse que você nunca teve essa questão do luto, nem, e os seus pais te acolheram de uma forma muito bacana, assim. E você teve algum desafio assim nesse processo ou você Sim. recebeu a notícia? O que foi? Quais foram os principais desafios aí Eu nesse sofri começo de preconceito, caminhada? eu sofri muito preconceito. Você, por As ser mãe pessoas, dele? por ser mãe dele, as pessoas são extremamente preconceituosas. Isso é até hoje. As pessoas são incrivelmente preconceituosas. Então, essa foi minha briga durante muito tempo, até que ele. Pronto. Eu faço parte de uma igreja. Então, nos primeiros dias que eu entrei na igreja, eu já entrei brigando. Ele fez, mãe, pelo amor de Deus, a gente está numa igreja, você vai brigar pelo estacionamento. Eu fiz, é um direito que lhe assiste. Você tem direito ao estacionamento para autistas reservado, porque se você por acaso não conseguir ficar, você precisa sair cedo. Então, é um direito. Não é porque você. Às vezes eu fico pensando assim, mas eu vou dar a vez para uma pessoa Talvez que para precise mais. Mas e se eu precisar no meio do caminho? Quantas vezes eu não usei? Então, hoje eu tenho noção dos meus direitos. Isso minha advogada me ensinou. Mas, voltando ao aperreio, né, que a gente passou quando ele era mais novo, eu sofri preconceito das mães, de não ser convidado para festinha, de não ser convidado para eventos. Eu era mãe solo, também tinha isso. E a gente mora no Nordeste, que é infelizmente aqui as pessoas têm a cabeça um pouquinho mais. Enfim, então a gente sofreu muito preconceito e o coitadinho, o tadinho, o bichinho, vamos passar ele. Eu digo, vamos passar ele não, ele é inteligentíssimo, ele fala 2 línguas, ele está aprendendo mandarim. Não, não, vamos passar ele não, vamos deixar ele fazer, né? Então, isso foi. Eu passei por momentos muito dolorosos. Eu digo assim, o luto de receber a notícia eu não sofri, porque eu tive naquele momento, meu pai e minha mãe estavam ali. Mas caminhar, não é fácil, gente. Não, é uma dor. Foi isso que te motivou a ir buscar essas outras, te capacitar em autismo, em ABA? Foi essa caminhada aí dolorosa né, esse preconceito que você está colocando aí para dar ferramentas para ele? Foi isso que te fez buscar essas formações? Também, também. A procura, né? As pessoas me procurando, me tendo como referência de mãe de um adolescente autista que saiu do suporte nível 3 para suporte nível 1. Ele Né? era Porque suporte nível 3? quando ele foi diagnosticado, sim. Ela disse, não espere que ele vá falar, se comunicar ou qualquer coisa. Ele vai viver no mundo dele. E ele realmente, até os 4 anos, nos comunicou. Então, a gente estava pronto para Sim. tudo ou nada. E ele, de repente, se comunicar em inglês comigo. Ele se comunicou em inglês comigo, né? A A primeira princípio. vez que ele se comunicou em inglês? Sim, é a língua nativa dele. É a língua principal dele. E assim, mais que você perguntou bem? Você estava falando, eu perguntei por que você procurou essas capacitações As todas para. capacitações vieram depois, vieram assim, quando ele já estava grandinho. Uhum. Porque, além da procura, eu não sentia em consultório nenhum, às vezes quando eu vi que eu atendia um paciente no chão, quando o paciente não queria sentar na cadeira, que eu botava o tapete e atendia no chão, né, para fazer um selante, por exemplo. Então eu vi que eu fazia de tudo. Então, eu disse, gente, o meu caminho é esse. E aí a gente vai abrindo a mente, porque a gente está com a mente fechada,
a gente vai abrindo a mente. Mas foi essa demanda que apareceu e foi a falta de acolhimento dentro da odontologia. Vou dar um exemplo. Eu tentei fazer uma parceria com uma clínica aqui bem conhecida de odontologia. E a resposta que ela me deu foi: a gente não quer associar a nossa clínica à dor. E a minha odontologia não é associada à dor. Tanto é que eu uso sedação consciente e medicamentosa. O paciente, se quiser fazer a sedação, eu faço. Mas não tem associação de dor. Lógico que em algum momento a gente vai ter que tomar uma atitude mais invasiva e tal, e a gente toma com o consentimento da família. Mas, a princípio, a gente tenta sempre adequar o paciente. E mesmo que seja um paciente suporte nível 3, por exemplo, que não tem... Eu tenho PECs, eu tenho comunicação alternativa, eu faço o que eu posso fazer para que aquele paciente se sente. Se não, domiciliar. Se não, sedação. Se não, hospitalar. Mas não está associado à dor, está associado ao acolhimento. Quando você acolhe a família, você acolhe o paciente. Por isso que eu digo que eu sou dentista de família, porque eu acolho a família. Aí, quando eu acolho a família, eu trago todo mundo para mim. Então, todo mundo vira meu paciente, né? E acaba... Tem toda a empatia e a vivência... Empatia não, tem toda a vivência de saber o que é estar do outro lado, né? O café, os tipos de suco diferente eu deixo dentro do consultório, de ter coisas, um todinho, um Nescau, uma coisa que... Sempre tem alguma coisa que seja... Eu pergunto sempre assim, traga isso, isso, isso. O que é de preferência dele, para que eu tenha? E se você faz uma triagem antes com a Faço. pessoa? Minha secretária faz uma pré-anamnese e aí ela faz uma avaliação. E a gente vê o que é, a gente pede para trazer tudo que for de conforto e o que não for, a gente tenta providenciar para que ele tenha, sinta em algum momento, se ele quer tomar um todinho, ele vai tomar um todinho antes. Uhum. Eu limpo. Tá tudo certo, entendeu? Mas ele vai ficar bem ali, é o ambiente dele, ele vai ter que se ambientar, entendeu? Isso é acolher, isso é você ter empatia pela diferença do outro, né? Você prestar atenção no que o outro gosta. Tem uma paciente minha que adora um suco de laranja antes, porque ela sempre vem em jejum. Eu tenho suco de laranja. Porque se o paciente vem em jejum para fazer uma cirurgia e eu tenho que medir a glicose, eu tenho suco de laranja. Então, eu penso em tudo, eu tento pensar em tudo. Então, eu vou falhar em algum momento, mas eu tento pensar em tudo para ser confortável. Terminou a cirurgia, ganhei um pote de sorvete. Entendeu? Eu penso em tudo. Para que... o lema é acolher. Essa palavra aí, ela é poderosa, né? Porque eu sei como é difícil, né? É difícil. Se acolher, se essa palavrinha tivesse em escola, em dentista, às vezes tem, mas às vezes não tem. A gente tem que dar uma brigadinha, às vezes, antes para poder conseguir um pouco, né? Todo mundo nas suas jornadas passou por algum episódio que precisou brigar, entre aspas, por um pouquinho de acolhimento, seja aonde for, sempre, né? Eu acho vai passar o resto da vida tendo esses episódios, né? Se acostuma, porque você vai, a não ser que você seja uma pessoa apática, porque, por exemplo, se eu aqui no meu prédio mesmo, se eu vejo que tem o cara que estacionou na vaga de deficiente, eu não preciso naquele momento. Mas e se eu precisar? Sim. Por exemplo, hoje eu saí mais cedo porque estava com dor de cabeça. Então eu saí nas carreiras, podia ter deixado meu carro ali, mas eu não uso. Mas para tirar a feira, ele não tem paciência, então tem que ser ali. Com o Então tem gente Jorginho. que usa, tem gente que usa e ele Só um mesmo. minutinho, a pessoa faz, é só um minutinho. Quem está Mas é um usando devidamente, né? É absurdo. Mas só que hoje, Jorginho, ele mesmo entendeu que ele tem que lutar pelos direitos dele. Ele se indigna com isso e esses dias ele colocou no grupo do condomínio. Não está certo usar a vaga de deficiente para quem não é deficiente. E mesmo que usar é para carga e descarga. E é o que é certo, né? É o que é certo, com Você não certeza. pode passar o dia inteiro numa vaga de deficiente. Isso não existe, gente. Né? As pessoas abusam disso aí. E que geralmente não são, né? Geralmente E a eu pessoa uso os meus direitos. Eu vou para a fila, quando olha um menino grande, muito, muito bem, né? Aí teve uma que perguntou para mim,
Mas tá fazendo o quê? Tá grávida? Aí eu olhei, eu fiz, minha barriga tá grávida, minha filha, porque eu fiz plástica. Ai, eu fiz, não, você quer estar no meu lugar? Eu lhe dou o meu lugar, porque Este esse momento rapaz é aqui. difícil. Então eu não respondo mais, eu só digo isso. Quer estar no meu lugar? Só. É, Uma sobrancelha bem levantada. Aí pronto. Aí fica que vai fazer parte. Vai fazer parte, né, Fê? eu vou compartilhar uma coisa aqui que eu ia te fazer pergunta, mas eu vou contar só uma historinha rápida que eu passei aqui Então, há 2 semanas atrás aqui. Eu fui, o lugar que eu almoço com a Liz, eu, em geral não tiro a cadeira de roda dela porque é um almoço rápido assim, então para ela ir para a escola só tá eu e ela. Nesse dia, o restaurante ele tem as cadeiras são vazadas, né? Assim tem aquele buraco da cadeira e a pessoa o encosto para a pessoa encostar. Todo mundo que não tem problema nenhum, ela nem percebe, mas enfim, para a Liz aquilo ali não dá certo, porque ela não tem controle de tronco para ficar naquele buraco da cadeira. Só tinha um lugar que eu poderia ficar, que era o sofá do restaurante. E eu vi que tinha 2 mesas saindo e eu pedi para. É um sofazinho que ela, quadrado que dava para ela ficar no meio, não é muito fofo, não. Pois bem, eu pedi para o garçom para colocar uma mesa ali para eu poder encostar na Liz, e daí eu consegui me servir, porque a única alternativa para eu nos servir é eu deixando ela bem, bem apoiada. E aí chegou, tinha um cara, um senhor que estava lá, que queria o mesmo local, ele queria o sofá inteiro. Eu peguei apenas um pedaço de sofá. E aí ele já estava reclamando com o garçom, que queria porque ele tinha mais de 60, que os direitos dele, porque ele tinha uma operação no quadril, porque isso, porque aquilo. Ele até devia ter mesmo. Só que eu cheguei lá para. Aí eu, escutando, né? Eu fiz, fico aqui ou vou lá reclamar sobre uma questão assim que tá. Eu não tinha outra opção ali. Aí eu peguei e saí do meu normal, que é alguma coisa assim raríssima. E aí o restaurante estava lotadíssimo. Aí eu já comecei gritando no restaurante. Eu disse, qual foi a parte que o senhor não entendeu? Eu tô com ela ali. Ele fez, quem é ela se fazendo? Eu fiz, é aquela ali, ó, aquela deficiente ali que não caminha, que está ali sentada, porque eu não tenho uma outra opção de sentar ela aqui. Se ela não sentar nesse sofá, eu não consigo apoiar ela para eu ir me servir, porque eu não tenho outra chance aqui. Eu estou sozinha com ela. Ah, porque eu tenho direitos, não sei o quê. Aí eu disse, tem uma outra mesa ali, por que o senhor não vai se sentar? Mas eu fiz questão de expor a pessoa para que ele pensasse sobre o que ele a estava se fazendo, envergonhar. se envergonhar. E eu falei bem alto, que é totalmente fora do que eu falo. Eu falo baixo, eu sou uma pessoa calma, assim, mas aí é que subiu aquele negócio assim, não, aí eu vou falar porque já não dá para minha cabeça. Pois bem, eu fui almoçar, aí eu peguei e me sentei com a cara fechadíssima, e aí eu tive que, né, me colocar desse jeito que eu detesto, mas enfim, brigar pelo lugar, que era o único que ela dava para sentar. E aí eu só não fui embora porque meu filho vinha comer nesse mesmo local, já tinha combinado. Mas enfim, o cara foi lá, almoçou, sentou na cadeira que ele estava reclamando que ele não ia sentar, sentou, nem se sentou do lado, que ele poderia ter sentado. E aí, mas assim, a história termina bem, porque no final das contas ele chegou para mim, na hora que eu fui, eu ia pagar, aí ele chegou para mim e disse, olha, eu queria lhe pedir desculpa, eu errei. Eu acho maravilhoso o ser humano quando Tá erra, ótimo, você fez a sua ótima, parte. Se ótimo, acho transformou no frente. maravilhoso o ser humano quando erra, reconhecer o erro, maravilhoso. E eu super acolhi o homem, a gente tem que ter empatia, né, com as pessoas. Eu fiz, sim, se o senhor percebeu, eu tirei ela lá do carro, carregando ela no meu braço, fiquei aqui tentando um lugar, porque a disponibilidade para ela era nenhuma. Aí ele fez, não, com certeza. Porque eu tenho. Aí começou a falar do quadro dele, que ele queria que eu desse uma acolhida. Eu entendo, realmente, eu entendo que essas cadeiras são É o ruins, é rapó. Você faz perigoso, o rapó. Aí foi lá comprar um chocolate para Liz. Enfim, história com final bom. Feliz. Que o final feliz. Você fez a sua Foi um final parte. feliz. Eu fiquei bem feliz, porque assim, tudo bem que às vezes o erro Próxima vez ele vai acontece. pensar, né? Total, total. E também no restaurante, aí depois a mulher foi falar comigo, eu fiz, vixe, Maria, fui notada, não passei em branco jamais. Eu já até dei uma Mas veja espaçadinha. só, você que é uma pessoa mais reservada, eu já não sou, já uma pessoa que falo pelos braços, orelhas, cotovelos, né? Então, você que é uma pessoa reservada, entendeu que é necessário, não estou dizendo que é preciso brigar, não. A gente não precisa, Aí a eu, gente se impõe né, e se posiciona sem brigar.
Eu entendi isso com muita dificuldade, porque eu brigava sempre e eu era sempre muito agressiva. E eu entendi que se posicionar de forma mais generosa, você Mas eu, consegue do outro lado, eu tive uma outra experiência. Eu deixava sempre e eu precisei aprender a me posicionar, porque eu ficava, não, nem é nada assim, não, nem é assim, o garçom resolve, não. Aí eu parei de, né? Aí eu encontrei esse equilíbrio também, para mim também é difícil, mas eu também fui em busca de também me posicionar de uma maneira que eu conseguisse também demarcar firme. mais firme, que precisava de mais firmeza, né? Porque senão eu ia né, me dar mal sempre. E naquele dia, enfim, eu também não ia ter como fazer. Mas, É enfim, porque, assim, deixa eu só fazer um adendo. Você falou da Liz. A Liz, ela tem uma deficiência, que eu conheço a Liz, gente. E a Liz é minha prima, né? Ela tem uma deficiência que é visível. Então, não estou dizendo que mais fácil ou mais difícil. Tem as dificuldades dela. Meu filho tem uma deficiência invisível, muito assim importante como falar eu sobre isso. tenho uma deficiência invisível. Então, as pessoas, quando eu boto em vaga de estacionamento deficiente, elas olham atravessado. Então, olham. Teve um porteiro que chegou e falou assim: mas é deficiência de quê? Olhe, eu que tenho uma boca um pouco suja, apesar de ser cristã, e às vezes tem uma boca bem suja, a Fernanda sabe dizer. Quase que eu falei um palavrão, eu tô com Uhum. Pip. um câncer no. Aí abafei. Eu disse, isso não é elegante, senhor, você perguntar que tipo de deficiência, porque pode ser que eu Isso. tenha vergonha de dizer o que eu estou sentindo. Você fez muito Aí, bem. aí ele pegou e deixou a gente entrar. Mas as pessoas não têm esse tato, então é função nossa. A gente não está só. Infelizmente, a gente às vezes tem que parar de sofrer e dizer assim: ai meu Deus, eu estou muito triste porque eu penso, não, eu tenho que mudar o mundo. Na minha cabeça eu tenho que mudar o mundo. Quando eu entrei na odontologia para a pessoa com deficiência, eu entendi que eu vou mudar o mundo de dois ângulos, né? Porque eu, eu mudo o mundo, eu tento mudar todos os dias o mundo como mãe, né? Como mãe atípica e agora como dentista duplamente, né? No acolhimento, no atendimento com outros colegas, quando fala, ei, vamos falar normal, ei, Uhum. vamos, né? Vamos tentar conversar com ele. Se ele não quiser conversar, vamos tentar outras, vamos ser objetivos, vamos conversar com a mãe, entendeu? Eu tenho mais, eu acho assim que eu estou no caminho certo, pelo menos meu coração tá quentinho. Mas que eu sei que viram muitas brigas ainda por aí, virão. E a minha igreja, por exemplo, é uma que eu sou muito assídua na minha igreja, e eles ainda não entenderam. E Mas eles estão no caminho do aprendizado. eles não ainda não entenderam. E eles estão segregando, entendeu? Então eu tô, essa é uma missão minha, mostrar ali que é o caminho, não é esse, que é assim que se atende, que se acolhe. Mas vai acontecer. Com certeza, eu acho que toda mãe que vai no seu espaço, ela faz ela coloca essa sementinha de ensinar, né? Porque às vezes as pessoas não fazem porque eu acho que elas não sabem, ou às vezes elas não fazem porque não querem, ou também é um ambiente que a Sabem, gente mas muitas vezes não sabem. sabem. A maioria das vezes eu acho que não sabem, não sabem, mas as pessoas têm boa vontade. Tem, É, na eu maioria vejo das que vezes. os próprios pais não sabem quais são os seus próprios direitos. Então, eu, Aham. como dentista, eu tento sempre dizer assim: é direito seu, mãezinha. É direito seu, pai. Como E assim? você está ensinando também aí no consultório sobre isso, né? Tô. Faça meu papel de arengueira. Arengueira tem que traduzir. Para quem não sabe, arengueira é briguenta. Arengueira é brigona. Tá, eu vou trazer aqui só uns comentários aqui que já tem aqui no chat. A Ana Maria, ela disse que não tem nada a perguntar, só que vocês são exemplos de mães que buscam se atualizar e buscar o que é melhor para os seus filhos. E quanto a Thaisa, diz que ela é apaixonada, que foi o primeiro contato quando buscou se especializar em autismo e água. E a Brenda chamou a Brenda maravilhosa, que maravilhosa. E a Ana falou mais uma vez a questão do acolher, né? Que a gente estava falando sobre acolhimento, né? Muito bom.
Então, meu Deus, a gente já foi da odontologia para a mãe, para a odontologia, mas enfim, vamos fazendo esse bate-bola que eu acho que está indo bem, né? Eu acho que Tá, vamos lá. as coisas vão indo bem. Tá, você me comentou que você me comentou, e eu sei que eu conheço a história, você é mãe solo, né? Então, como é Sim. que você equilibra essa sua vida de mãe atípica, de dentista, de tudo que você faz com essa leveza? Porque eu acho que você tem um positivismo muito grande na sua vida. Você não é uma pessoa que arrasta corrente, Não. eu diria, não é essa palavra que eu queria usar, eu queria ser uma pessoa sempre muito positiva, você é uma pessoa muito para cima. Como é que você faz para conciliar essas questões todas aí, com toda a demanda que você tem? Eu acho muito importante uma mãe solo estar dando essa, essa palavra para outras mães também. Primeira coisa que eu sempre lembro é que eu não sou a única. E que eu, nesse meu caminhar, eu conheci inúmeras mães casadas, que são mães solos, né, e mães solos de verdade. Né? Mesmo que eu tenha tido meu pai de suporte, minha mãe, nesse momento, eu nunca morei com os meus pais. Uhum. Eu sempre morei sozinha, você sabe disso, né? E eu Sim. não confiava em ninguém que não fosse eu. Por quê? Porque todo o treinamento que eu fazia, porque eu sempre fiz um treinamento com meu filho, foi de instinto. Eu fazia um treinamento. Então, eu achava que quando chegava aqui, em uma tarde, ele destreinava. Então, eu dizia assim: não, dá certo não. Entendeu? Aí a vida levou eles para longe e a gente vai visitar de vez em quando. Mas, assim, eu não tenho pesar, eu não tenho, porque eu aceitei isso. Sabe de que forma? Os momentos em que o pai estaria, eu escutei isso em algum lugar, eu acho que é uma psicóloga que fala isso. Os momentos em que eu perderia, estando com os meus filhos, ou com o meu filho, e mesmo nas dificuldades dele, para o pai estar, eu ganhei. Então, para mim, é incrível. Eu tenho prazer. Eu sei que às vezes pesa, mas eu não sou uma mãe que, que faz tudo por eles. Eu sou uma mãe dura. Eu sou uma mãe que eles têm a obrigação de lavar a louça. Eu não boto minha mão na pia. Então, assim, minha mãe, no começo, minha mãe dizia que era absurdo. Eu fiz, não, senhor, estou ensinando para os meus filhos o que você não me ensinou, que eu tive que aprender depois de velha, viu? Eu estou ensinando para os meus filhos e eles fazem e cuidam de É, uma casa aí. excepcionalmente bem, né? A gente tem quem ajude a gente, mas quando a gente não tem, eles fazem tudo. Passa pano, limpa, lava roupa, estende roupa. João sabe todas as funções dele. Jorge, principalmente. Jorge está aprendendo a ter certas liberdades. Jorge tem 16 e João tem 8. 8. Então, eles têm que ter autônomo, eles têm que ter obrigações. Eles estão dentro de casa e eu não estou aqui para servir somente. Eu estou aqui para também me deitar e ser servida. Eu faço muito. Então, assim, não me parece pesado, sabe? Eu tenho muitas. A única coisa que me parece pesada aqui, por exemplo, eu estou trabalhando, não fica doente, eu tenho que sair do trabalho correndo Sim. porque sou só eu. Aí eu Uhum. tenho que sair do outro lado da cidade. Isso é pesado. Mas Uhum. tá tudo certo, não é o que. Não foi o Não, que eu tenho, não é o que eu tenho. Então eu me aperreio e sempre tem uma amiga, sempre tem uma pessoa que diz assim, Thaisa, se precisar, a gente, né, vai criando laços e vínculos, né? Precisar me liga, se precisar ir para o hospital, se precisar que vá buscar, se precisar, entendeu? Tanto é que cada um vem com um. Então, eu não acho que seja uhum. algo que eu me lamuri, muito pelo contrário, eu adoro conviver com meus filhos o maior máximo de tempo possível, porque eles vão crescer. Já a gente tá com 16, daqui a pouco tá de namorada, inclusive tá de paquera. Ai, meu Deus. Aí falei. E aí daqui a pouco tá namorando e daqui a pouco é o outro, entendeu? Então eu vou curtir o que eu posso curtir. Sorte minha.
né? Perfeito, muito Tento bom. ver desse lado. Eu não sou aquelas, ei, é tudo positivo. Não, de vez em quando eu encho o saco e fico de mau humor, né? Canso, digo, ai, tô de saco cheio de vocês bagunçam tudo. Mas eu acho mais legal do que ruim. Com certeza, isso aí é vida real, né? Isso aí é vida real. É, eu ia te perguntar como é que você, de que forma a maternidade atípica transformou a sua visão da vida e sobre o que realmente importa para você? Tem uma Thaisa antes e uma Thaisa depois. Tem uma Thaisa egoísta, que só pensava em si, que não ouvia os pais, que fazia o que queria. E tem uma Thaisa extremamente irresponsável, que vive para ser mãe, profissional, para casa. Foi o fato, porque assim, se Jorginho não fosse uma criança atípica, talvez eu tivesse relaxado e deixasse a minha mãe dormir uma noite com ele. Porque se eu saísse uma noite, eu voltava de 3 horas da manhã para buscar ele. Mas ele não dormia, dormia comigo. Então, assim, se não tivesse se ele não fosse atípico, eu teria ficado mais em paz, assim, mais leve, mas me trouxe essa responsabilidade absurda. Eu comecei a olhar tudo ao redor, se estava acontecendo, eu comecei a prestar atenção nos comentários dos coleguinhas, em conversas de WhatsApp, em todas essas coisas, enfim. E como modificou a minha vida, amiga, Sua forma de ver, né? minha forma de ver a vida, eu acho que o mundo ele ainda não está preparado para receber essas pessoas. E nós somos cada vez mais, né? Há 2 anos atrás era pelo menos aqui no Nordeste, a cada 33 pessoas um autista. Hoje é 26. Então é um índice, eu estou falando de autismo porque é a minha área, certo? Uhum. Então é um índice muito alto, né? E assim, só da turminha deles, que são 8 ou 9, são 4 autistas. Então, 3 autistas e um TDAH. Então, assim, são muitos e, né, de repente você olha e todo mundo tem alguém que é autista. A mulher veio fazer minha cortina, tem um autista. Aí eu já falo, é mesmo, tua neta é autista. Aí já fala, já conversa 2 horas, aí já marcou uma consulta. Uhum. Entendeu? Mudou a forma de ver que eu tenho uma missão muito maior do que eu imaginei, que era, para mim, minha missão era ser mãe. Minha missão é mudar o mundo. Eu estou aqui para mudar o mundo, transformar, nem que seja dentro do meu perímetro quadrado, mas é mudar o mundo. É dentro da minha igreja, é dentro dos meus amigos, do meu grupo de amigos, é dentro da escola, né? É isso, nos seus ambientes, com certeza. Com Fazer a certeza. minha parte. Eu não posso parar, eu não tenho direito de parar. Mas Muito isso bom. não pesa, viu? Isso não pesa. Eu sei, eu sei. Você faz isso sempre fez com muita leveza. Vamos falar um pouquinho mais sobre então sobre o teu trabalho na odontologia, assim, de uma forma mais específica, assim. Eu queria saber quais são as preocupações, assim, e os desafios que os pais, quando vão no consultório, eles te perguntam, eles compartilham com você, melhor dizendo. Porque você comentou aqui que você prepara o consultório para receber os pacientes e tudo. Eu queria saber do teu lado de profissional, como é que acolhe essa angústia dos pais, quais são as angústias que você vê, ou as preocupações, ou os desafios que eles te trazem quando vão ao consultório. De que não vão conseguir ser atendidos. Primeira coisa, eles já vem sabendo na cabeça deles e que não vai conseguir atender, né? Aí, quando eu chego, eu digo, olha, não existe, não vamos conseguir atender. Nós temos inúmeras possibilidades, né? Tem a possibilidade aqui dentro da gente fazer um treinamento aqui dentro com ele, tem a possibilidade da gente fazer uma sedação, da gente fazer uma sedação medicamentosa com gás, a gente tem a possibilidade de chamar um colega e fazer uma contenção, né? Infelizmente ainda
infelizmente não, felizmente, porque salva muitos autistas de dores, às vezes que não sabem dizer, que ficam apertando e sofrendo em noites em claro, e a família sofrendo, e a família nem sabe que é uma dor de dentro, Uhum. né? Até que, então, assim, por isso que o trabalho de também orientar é bom para saber, né? Para você prestar atenção nos sinais, né? Que mais? E Esqueci. você estava falando das É, preocupações é o TDAH, minha filha. A pessoa está que está falando e falando. de repente dá um branco, aí a pessoa faz, onde estou? Quem sou eu? Ah, Você pode, você tava, mas eu te ajudo. A gente estava falando sobre essa questão das preocupações, né? Que você falou que era a preocupação de não saber se vai ser atendida, e a daí você. preocupação maior é essa, principal. Ela não vai conseguir atender. Uhum. Ela não vai E eles conseguir porque trazem coisas da vida deles, de outros campos, assim, sobre. tudo. O consultório odontológico, eu sempre digo que é o divã da Tatá, O né? divã Porque de quê? da Tatá, Ah, da sim. Thaisa, da Tatá. Que eles contam tudo da vida deles. Nesse momento, por isso que é tão importante a gente conhecer a família. Por isso que eu me intitulo dentista de família. Por quê? Porque eu vou ouvir a família para atender aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto. Mas eu preciso entender que aquela mãe também está sofrendo com a perda de dentes absurdas e tá rangendo os dentes pela tensão que vive. E ela precisa ser tratada bem, para que trate bem o filho, para que possa observar os detalhes, entendeu? Então, assim, essa odontologia com um olhar 360 é que as pessoas ainda não entenderam que é necessário. E Uhum. aí, quando eu entendi, quando eu aprendi, né, eu vou citar uma pessoa que estava, não sei se ela está assistindo, mas acho que sim. A doutora Sofia Uemura, que é da USP, ela é minha professora, é minha mestre, e assim, ela me ensinou coisas assim, desse olhar multidisciplinar e desse olhar 360, de que você precisa olhar, não é só se o índice glicêmico dele, você precisa saber quais são as medicações, todas elas, você precisa saber as interações medicamentosas, você precisa saber quais são as medicações que as famílias deles, o cuidador, no caso, né? Que normalmente Uhum. é a mãe, às vezes é a avó, então, que cuida, como é que ela tem necessidade. Então, já abordar para que ela precise, naquele momento, se for necessário, fazer o atendimento também, entendeu? Às vezes, quando a gente vai na casa, a gente faz um atendimento, né, de massa, que a gente chama, de todo mundo, que são os cuidadores, porque todo mundo precisa estar saudável, né? Então, é muito importante. E aí eu também entro com a nutrição, com a fisioterapia, né, junto desse atendimento domiciliar, mas no E dá para consultório. fazer essas adaptações que você precisa em casa também, domiciliar? Porque você comentou assim do consultório que você precisa fazer algumas adaptações, né, para atender. O Alguns até atendimento domiciliar é o atendimento de consultório, só que na Hum, sua casa. Eu uhum, atendo até numa rede, se for necessário. Numa cadeira de balanço, toda. Mas eu atendo, uhum, entendeu? A gente, uhum, quando tem um leito de hospital, é maravilha. Mas uhum. o meu foco não é muito pessoas acamadas, mas atendo pessoas acamadas, mas o foco é mais as pessoas com deficiência, tipo autismo, tipo síndrome de Down, associada ao autismo, normalmente, pelo menos a maioria dos meus pacientes tem associação com autismo, tem a comorbidade, né? E essas pessoas não sabiam que poderiam também estar incluídas nesse atendimento. E é legal porque assim, é o ambiente deles. Eu vou lá, eu tenho um equipamento todo completo, de última geração. Eu tenho câmera intraoral, eu tenho um scanner, faço tudo para deixar, eu mostro o dentinho para a família, né? Tiro a foto em 60 vezes mais para ver a necessidade. Se a gente conseguir, se não, a gente faz a extração aonde? Na casa dele, é o conforto do lar dele, né? É aquele ali, ó, o menor dano que vai causar na cabeça dele, entendeu? Eu tenho um autista que é meu, que eu digo que ele é apaixonado pela odontologia, que é o Kael.
Caio, quando fala Thaís, ele faz eu quero ser dentista porque eu quero ser dentista. E eu acho assim, ele fantástico, porque ele se apaixonou pelo atendimento, curtiu, participou, começou curtiu, depois curtiu, participou, né? Mas eu tenho também um Enzo, que também, meu filho, que faltou quebrar até o lustre, mas não tem problema, a gente dá um jeito. Tem de tudo. A O gente tá pronto desafio para em tudo. casa é maior do que no consultório ou são iguais? Ok. O desafio para, né, para você fazer essa abordagem é maior em casa do que no consultório, ou são iguais os desafios? Eu digo assim, No cada um com suas... consultório tem o diferencial, tem uma coisa, não é o ambiente deles. E eles precisam sair do ambiente de conforto, o autista precisa sair do ambiente de conforto para ir para o ambiente que não é deles. Então, você ir para a casa deles, para atender eles com todo o equipamento, porque o equipamento tem tudo, é como se fosse um equipo. Sim. Só que numa cadeira, eu tenho a cadeira também, eu levo a cadeira também. Só que normalmente tem gente que quer ficar na rede, tem gente que quer ficar na cama, tem gente que quer ficar no sofá. Então a gente faz aonde é conveniente, né? E aonde tem condições de olhar, né? E aí a gente vai, aí tem os cuidadores, tem a família, tem tudo, né? Enfim. Eu acho que o desafio maior é dentro do consultório odontológico mesmo. Consultório, né? Para o autista e para alguma, pronto, síndrome do jaleco branco, né? Que tem medo do jaleco. É um paciente que como é que a gente fala? Me falhou a memória. É um paciente que ele Vê o é o branco e... escolhido para fazer sedação consciente, que é o Ah, sedação com óxido nitroso, né? E ele é um paciente que tem medo. Ele pode ser atendido dentro de casa. Qual o uhum. problema? Não tem especificidade. Né? Qualquer pessoa pode, desde gestantes que estão com problemas gengivais, que problema gengival é muito comum em gestantes, né? Esse meu público que acha que não pode, mas pode, é o meu público-alvo. Uhum. Entendeu? Sim, sim, sim. Muito, muito esclarecedor isso aí. Muito bom, hein? O seu esclarecimento sobre essa questão domiciliar. É, eu achei muito, muito bacana. Eu ia perguntar aqui alguma coisa. Tem uma fã sua, que você conhece, aqui, chamada Rosita Zanini, que está aqui Quem jogando mil está aqui dizendo, está aqui fazendo elogio, que está dizendo que quem destreinava era ela, que quando ela está aí com você, olha, e essa é a doutora Thaisa, né? Ela está aqui falando, está aqui dando a sua participação. E tá, eu queria fazer uma perguntinha aqui para a gente se encaminhar para os finalmente. Eu queria que você me dissesse aqui, comentasse quais foram as alegrias inesperadas que você encontrou ao longo do caminho aí como mãe atípica, e também o que você diria hoje para uma mãe que acabou de saber que ela é mãe atípica? primeiro para uma mãe. Calma, relaxe. Vai dar certo. Vai dar certo, não tem jeito, não tem como não dar certo. Sempre vai dar certo. Tudo depende de você. Você é o ponto X da questão. Então, se você desequilibrar, desanda. Então, procure uma terapia. Primeira coisa, eu acho assim, eu faço acompanhamento psicológico e psiquiátrico e não largo de jeito nenhum. Porque eu acho que a gente precisa, e olhe que tenho todo um acompanhamento espiritual, mas eu acho que assim, é necessário. A gente não é capaz de resolver certas coisas dentro da gente sozinhos. Então, você precisa estar bem. E vai dar certo, mulher. Tem um monte de gente que vai aparecer no seu caminho, que vai lhe dar o suporte, que vai fazer assim, chegue, bora junto. Não adianta. O luto é necessário? É. Para algumas pessoas. Eu, por exemplo, não tive essa dor, né? Eu tive mais a dor da perda dos meus pais irem embora do que o próprio luto. Mas o luto, passe pelo luto, se tiver que passar, mas não se prolongue, não se delongue, porque não dá tempo.
Porque o tempo que você perde ali no luto é o tempo que você perde de ter uma vida de qualidade com o seu filho. Não é, é pelo meu filho, é por você e por ele. Principalmente por você. Porque você Muito vai estar bom. feliz. Excelentemente colocado. Muito bem. E aí, quais são, compartilhe as suas alegrias como mãe atípica que você encontrou ao longo do caminho aí na sua jornada? O que você destaca assim, como dizer, isso aqui foi uma coisa assim que puxa, isso aqui me alegrou demais. Você falou que o Jorginho não falava até os 4, depois falou, não sei se isso aí seria. Ele falou uma frase, né? Assim, eu tive coisas, na verdade, eu tive coisas tão especiais, eu tive pessoas muito especiais, professores, que até hoje são meus amigos pessoais, que seguraram a onda para mim, para eu poder trabalhar, que seguravam meu filho no colo onde ninguém conseguia, né? Numa escola, eu tive isso, eu acho que eu tive a sorte que pouca gente tem, né? Mas isso não foi porque a minha escola era boa, não, é porque eu criei um vínculo. Aonde eu ia, eu criava um vínculo. O que eu vi de bom? Eu vi o meu filho resolvendo todas as coisas da casa. Todas as contas da escola, ele que é responsável. Se tiver cantina e tudo, eu boto um dinheiro relativamente grande na conta dele. Eu sei que daquele dinheiro ele vai fazer um bom uso e me dá as diretrizes. Eu vi o meu filho tendo um grupo de amigos onde ele é super amado e super bem relacionado, onde ele é líder de sala no primeiro ano do ensino médio. Eu vi meu filho projetar o futuro. Isso aí eu nunca imaginei ver. Então, para mim, é sempre novidade. Ele planejar que vai ser anestesista para poder anestesiar meus pacientes, para a minha vida ficar mais tranquila. Eu disse, meu filho, muito obrigada, eu agradeço. Eu vi ele, eu vi eles se preocupando, pronto, eu estou aqui atendendo, eu estou aqui falando com você, e eles trazerem um café. Eu vi, sabe, ele ensinar o irmão a se lavar, eu vi ele ensinar o irmão a estudar. Eu tenho tanta coisa que se eu listar, minha filha, por isso que eu digo, eu prefiro focar nas coisas boas que acontecem. Eu foco nas coisas ruins só na hora, né? Eu me lembro, o mundo vai se acabar. Mas depois fica tudo bem. Muito bom. Tá, eu só queria convidar o pessoal que está aí na live para participar. A semana que vem, dia 7 de novembro, eu vou fazer o mapa da jornada levemente atípica, que é um bate-papo com as mães atípicas sobre as possibilidades de trazer essa jornada atípica para um caminho mais leve. Queria convidar todo mundo para se inscrever, clica lá no link da bio e se inscreve, gratuito, online, vai ser quinta-feira, dia 7, 8 horas. E queria deixar contigo aí algumas palavras, já dizer que eu agradeço demais de novo por ter tido essa chance de a gente conversar aqui, né? A gente nunca talvez tenha conversado assim e escolhemos o online para ter essa conversa tão bacana que eu acho que foi, né? Enfim, pelo menos eu gostei. Espero que o pessoal tenha gostado, mas assim, a gente seguiu as coisas do dia a dia e a conversa foi desenrolando. Queria deixar contigo aí para deixar as últimas palavras aí que você queira falar para as pessoas, enfim. Deixo contigo aí os finalmente. Fefe, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto assim, imensamente honrada. Eu, eu gostaria muito de deixar um recado. Mães, se tranquilizem, porque a vida vai trazer tudo que tem que trazer. Se é ruim, você chora na hora, mas levante, por favor, né, para fazer o resto, né? Eu sei, tem gente que fala assim, mas a sua dificuldade, né? Você não sabe. Por isso que eu não diminuo a dor do outro. A gente aprende a fazer isso. Eu acho que ser mãe atípica, para as mães atípicas que estiverem assistindo e que assistam depois, que eu acho que a Fefe vai gravar isso aqui, que a gente tem mais do que
pesar, porque tem mãe que pensa que é um pesar, né? A gente tem uma missão tão bonita na vida. A gente tem uma missão tão espetacular, que é de transformar, é de mudar, é de transmutar o ambiente que você vive, é de instruir aquela pessoa que está ali do seu lado, a dizer assim, ei, não é assim não, chegue, deixa eu lhe ensinar. Não, calma, não é assim, isso aí é segregar, isso aqui é incluir. Incluir. Então, são coisas que a gente precisa conversar. E se não for você, mãe, vai ser quem? Essa missão lhe foi dada com muito carinho. Então, pense da melhor forma, porque quando a gente pensa da pior forma, fica tudo pesado. Quando você pensa da melhor forma, fica melhor. Eu, pelo menos, prefiro pensar assim, né? Não estou dizendo que eu não tenho lutas todos os dias com o Jorginho. Tenho, comigo mesma, né? Mas é isso. Eu espero que as mamães e os papais e os cuidadores tenham muito carinho e cuidado com os seus autistas e outras síndromes, né? Porque eles vieram para mudar o mundo. Muito bom. Excelente colocação, tá? Eu vou só ler aqui o recadinho que a Rosita deixou. Vocês duas foram escolhidas a dedo por Deus para serem mães atípicas. Deus lhes deu o presente desses dois seres fantásticos, Jorginho e Liz. Então, porque o pessoal não falou mais nada por aqui. Vou ficando por aqui. Agradeço todo mundo que esteve aqui conosco, as participações, os comentários. Né? Tenho certeza que foi uma noite de bastante aprendizado. A Thaisa tem uma vivência muito grande, muita propriedade para falar sobre tudo que ela trouxe aí. Ela ainda trouxe um viés dentro, um viés pessoal e um viés profissional, que foi um combo hoje, foi 2 em 1. Então, tá, querida, um beijo, muito obrigada. Boa noite a todos, terminando por aqui. Beijo, tchau. Tchau.